de Jesus, que os amigos espirituais nos amparem, mais uma oportunidade de comungarmos do ideal espírita cristão. É interessante quando nós começamos a frequentar uma instituição espírita, o fato de que todos que vêm para a reunião espírita são participantes. Não só é participante ativo o expositor, o palestrante, quem faz a prece, quem conduz a reunião, mas todos que entram no centro espírita estão em atividade espiritual intensa, porque com a doutrina espírita nós aprendemos de que através do pensamento e que ao se estabelecer as sintonias espirituais, pelo contato que nós temos permanente com o mundo espiritual e material, dá-se um trabalho para o bem quando os encontros, as reuniões estão voltadas, sobretudo, para os ensinos do Evangelho do Cristo. Então, quando nós entramos no centro espírita, somos veículos, direto e indiretamente, de espíritos que estão em sintonia conosco e que estão também aprendendo, se esclarecendo ou nos estimulando na prática do bem daquilo que nós ouvimos. Então, em verdade, nos diz o Espírito André Luiz, isso está registrado no livro Os Mensageiros, que na reunião espírita todos participam, até os que dormem. Então, se tiver alguém com sono, problema nenhum, ele dorme, o magnetismo dele vai servir para a espiritualidade utilizar em trabalhos de auxílio, de esclarecimento para outros espíritos, porque nós vibramos através do pensamento energias eletromagnéticas que são utilizadas para determinadas intervenções por parte da espiritualidade. Isso não se dá só nas reuniões mediúnicas, se dá em qualquer reunião onde se encontrem um grupo de pessoas. E para dar uma introdução ao nosso tema, nós havíamos a princípio preparado alguns slides, mas houve um problema em relação ao data show, e nós vamos tentar estabelecer toda a exposição, orientando e mostrando os livros que serviram de base para os slides que vocês não irão ver, mas vocês pelo menos irão ver os livros. E a introdução nossa é do livro Via de Luz, que é uma obra que nos veio através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, de Emmanuel, que muitos irmãos aqui conhecem. No capítulo 10 do livro Via de Luz, Emmanuel nos chama a atenção a algo importantíssimo. A mensagem que tem o título Levantai os olhos. É a mensagem do capítulo 10. E ele diz: há que, veja uma expressão que Emmanuel diz, a gente vai utilizar ela para produzir o nosso livro. Há que é do verbo haver, que é sinônimo de tem que, há que levantar os olhos e devasar zonas mais altas. Laborioso serviço de iluminação espiritual requisita um momento. Isso aqui a gente já vai fazer aqui alguma análise, vejam só. Levantar os olhos significa, na linguagem que Emmanuel usa, rica de símbolos, significa é preciso observar a vida com os olhos espirituais. Isso é levantar os olhos, é não ter a percepção da vida em termos materiais densos, baixos. E quando nós observamos a vida na Terra em termos humanos, propriamente, é um infinito de contrastes, de injustiças, de tragédias, de desequilíbrio e de morte. Olhar a vida na Terra pelo ângulo material é problema.
E é isso que a maioria da humanidade faz, né? Humanidade que ainda não acordou para os valores espirituais da vida. Quer encontrar solução e resposta em termos humanos para a problemática da vida no mundo de provas e expiação. É difícil. Porque no mundo de provas e expiações no qual nós estamos, é um mundo de contrastes. Onde muitas coisas que acontecem no mundo material têm suas raízes, não só no mundo espiritual, mas em outras experiências encarnatórias que nós tivemos. E é o que faz com que, aparentemente, a Terra seja um mundo de injustiças absurdas. Mas quando a gente levanta os olhos, como Emmanuel propõe, a gente passa a encarar e entender a vida pelo ângulo espiritual. Aí, olha, pelo ângulo espiritual, tudo se ajusta. Tudo está no seu lugar. Nós estamos na família certa. Nos relacionamos com as pessoas certas. Estamos na religião certa para nós. Tudo se encaixa quando a gente encara a vida pelo lado espiritual. E um entendimento novo e mais amplo da existência vai nos dar um nível assim de paz, de plenitude, de quietação íntima, de saber que Deus está no comando, de que existe uma espiritualidade elevada que governa a vida aqui na Terra. E de que quando o mal nos acontece e vem de fora, é um mal aparente. O único mal que de fato o espírita sabe que existe e ele é chamado a atenção para não se envolver é o mal que ele traz dentro dele, as suas inferioridades morais e espirituais. Esse a gente é chamado a estar em vigilância, em trabalho no bem, para ir canalizando as energias densas que a gente traz do passado. Mas para isso, voltando ao texto, ele diz: levantai os olhos. E ele diz assim em seguida: há que levantar os olhos e devasar zonas mais elevadas. Nos lembra até aquele livro de Ivone do Amaral Pereira, né? Devasando o Invisível. Não sei se alguns de vocês conhecem, é um livro muito importante para aqueles que se interessam sobretudo na área da mediunidade. É onde ela narra várias histórias pessoais que ela vivenciou no trabalho mediúnico e compilou em um livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, que é Devasando o Invisível. Então ela diz: há que levantar os olhos e devasar as zonas mais altas. Laborioso trabalho de iluminação espiritual requisita o homem. O que é isso? O que é esse laborioso trabalho de iluminação espiritual? Porque de fato nós trazemos dentro de nós a sementeira divina, a luz do alto. Só que ela está encoberta pelos desvios nossos da lei de Deus. Então, dentro de nós uma luz aonde a sombra originada dos nossos conflitos, dos nossos vícios, dos nossos desequilíbrios, impede que a luz clareie. E para que isso aconteça, a gente precisa trabalhar para drenar esses frutos densos que a gente traz do passado culposo. E é por isso que Emmanuel diz: laborioso trabalho de iluminação espiritual requisita o homem. Depois ele em seguida vai dizer: valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Vamos entender esse final e ver a ponte do nosso tempo. Então, valiosos conhecimentos reclamam-no a esferas superiores. Aonde estão esses valiosos conhecimentos? Aqui mesmo no Centro Espírita Apolo tem ali uma livraria com livros que para o espírita devem ser vistos, encarados como verdadeiros e reais tesouros.
mensagem de Joana de Ângeles, ou de Emmanuel, é para o espírita que realmente tem consciência da revelação espírita, não tem valor. Porque ali é um manancial de riqueza para o seu espírito, que na verdade é a única realidade que continuará conosco. As outras aqui na Terra são todas transitórias e passageiras. Mas, enfocando essa introdução, nós hoje iremos conversar sobre sintonia espiritual. E basicamente utilizaremos 2 livros. Um deles, o Roteiro. Esse livro foi publicado em 1952, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. É um livro, infelizmente, pouco conhecido ainda de muitos espíritas. Mas essas obras de Emmanuel, principalmente, é de uma preciosidade inédita para qualquer um espírito. Então, o Roteiro traz aqui uma série de capítulos. Um deles é Sintonia, outro tem o título de Afinidade, que tem a ver com sintonia, e deles nós extraímos aqui 2 parágrafos para comentar. O outro livro é Reencontro com a Vida, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Então aqui tem um capítulo que também se intitula Sintonia Espiritual. É o assunto em tese que nós vamos comentar. No livro Roteiro, há um parágrafo pequenininho, logo na introdução do capítulo Afinidade, que diz o seguinte: o homem permanece envolto em um largo oceano. Vejam como Emmanuel usa as figuras de linguagem. O homem, nós aqui, permanecemos como se estivéssemos num vasto oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Emmanuel está dizendo que nós nos alimentamos de pensamentos, quer tenhamos consciência disso ou não. E esses pensamentos estão como um oceano ao redor de nós. São os pensamentos de espíritos desencarnados e de espíritos encarnados. Todos eles repercutem sobre o psiquismo nosso e são verdadeiro alimento. É por isso que nós aqui nos recordamos daquela passagem conhecida por alguns de vocês na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus diz que aquele que comer do pão que eu lhe der jamais terá fome, e aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Jesus se referia ao pão e à água que vertiam do conhecimento de Deus que ele trazia, do seu Evangelho, como sendo um verdadeiro alimento para o nosso espírito. Aliás, o alimento de qualidade mais excelsa é aquele que vem do Evangelho de Jesus. E Emmanuel aqui, fazendo essa referência ao pensamento, deixa bem claro que a gente se nutre deles. Por isso a gente tem que ter muito cuidado das conexões mentais que nós fazemos, das pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamento, dos programas, dos livros, daquilo que sintoniza e estabelece ligação com o pensamento nosso, porque nós nos alimentamos disso. E esse alimento, ele tanto pode ser restaurador, benéfico,
saudável, curador, ou poderá ser também danoso e doentio. Então, a todo momento, nós temos que estar atento a isso, porque esse campo de sintonia é intermitente, não para nunca, nem quando nós vamos dormir. Vamos ver aqui mais um trecho do livro Roteiro, no capítulo Afinidade. Diz assim: de modo imperceptível, sem que a gente perceba, ingerimos pensamentos. Vejam que coisa. Emmanuel está dizendo aqui, de uma forma figurativa, mas também real, de que nós comemos pensamentos. É por isso que normalmente quando nós vamos para uma palestra espírita, para um seminário, quando a gente está envolvido com valores, estudos, reflexões elevadas, facilmente nós nos sentimos fortificados. E é uma realidade, porque nós estamos, nesses estudos, ingerindo vibrações, energias ligadas aos pensamentos, e no caso, sendo pensamentos bons, energias boas. Faz com que a gente se sinta bem. Continuando. A cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Então isso se dá a todo momento, em todo lugar. E deixamos aqui o livro Roteiro para entrarmos aqui num dos pensamentos de reencontro com a vida. Esse livro Reencontro com a Vida, ele é dividido em duas partes. Foi escrito no ano de 2005, aliás, psicografado. Então, na primeira parte, é todo um conjunto de mensagens espíritas, onde tem a mensagem sintonia espiritual, e na segunda parte, há um conjunto de mensagens provenientes de reuniões mediúnicas onde Divaldo Franco esteve e que espíritos se comunicaram, estabelecendo vinculações do seu estado espiritual com as mensagens que nós lemos antes. Então é um livro bem interessante sobre isso. Sintonia mental, nós destacamos aqui essa aqui, que abrirá campo para nós contarmos alguma história para que a palestra não fique tão didática, né? Então aqui diz o seguinte: por conseguinte, o espírito libera-se parcialmente da matéria, ampliando a facilidade do desdobramento da consciência, e experiencia admiráveis conquistas e aprendizagens nas esferas superiores, sob o direcionamento dos seus guias espirituais. Então, é o seguinte: aquilo que foi nosso campo de sintonia durante o dia, as matérias que nos causaram atração, as ideias que nós alimentamos em nós mesmos, elas nos vinculam aos espíritos que estão no mesmo campo vibratório. Por exemplo, hoje à tarde mesmo, estava vendo um seminário em Tocantins com Haroldo Dutra Dias, transmitido pela TV, pela FEB TV. Então, um seminário lá em Tocantins e muitas pessoas assistindo em todo o Brasil e fora do Brasil. Naquele momento, todos que estavam assistindo o seminário com real interesse
estavam em conexão mental e espiritual. E estavam se nutrindo das vibrações magnéticas do teor da palestra. Todo esse conjunto de ações que se dão durante o dia vão estabelecer as nossas ligações quando nós formos dormir à noite. Aquilo que realmente prende o nosso interesse, quando a gente fisicamente está dormindo, o nosso espírito sai atrás. Ligado magneticamente aos reais interesses nossos. Essa passagem do livro Reencontro com a Vida nos faz lembrar um caso contado por Ivone do Amaral Pereira, e está no livro Recordações da Mediunidade, que é também outro livro de depoimentos mediúnicos que Ivone vivenciou. E Ivone tem uma facilidade de, dentro das suas possibilidades mediúnicas, de desdobramento quando ela ia dormir, de fisicamente ela ia dormir, espiritualmente ela ia trabalhar e atuar na espiritualidade. E na maioria das vezes guardava a lembrança nítida do que houve durante a noite. Talvez a maioria de nós aqui não guarde essa lembrança, não só pela ausência de certa mediunidade específica que propicia uma recordação mais precisa, como também a grande massa da humanidade acha que a vida é o corpo. Quando vão dormir, acham que espiritualmente estão dormindo também. E como durante o dia tem toda uma vida de inconsciência, de atos instintivos e de toda uma falta de percepção da vida pelo lado espiritual, é muito normal que quando estão dormindo, para elas, qualquer coisa que aconteça quando o corpo está adormecido é projeção e recordação da sua própria mente, criação da sua mente, não é uma realidade. Nós que estamos estudando e conhecendo o Espiritismo é que sabemos que não é assim. E a partir do momento que a gente sabe que não é assim, os nossos sonhos podem, normalmente começam, a ter características diferentes. Porque quando a gente vai dormir, a gente sabe que quem vai dormir é o corpo. E que, dependendo dos reais interesses de nossa alma, nós estaremos em atividades à noite. Então, Ivone tem uma facilidade a mais na mediunidade dela de ter uma recordação precisa disso. Ela teve, devido, isso é muito relatado em detalhes nas obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira, de que ela teve, por exemplo, Ivone começou a trabalhar na mediunidade no Centro Espírita com 13 anos de idade. Com 8 anos de idade, Ivone já tinha recebido do pai dela o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi um presente de aniversário que ela já lia muito. No início da sua pré-adolescência, ela lia autores e poetas da literatura de uma maneira muito ampla, porque ela sempre gostou muito de ler. Mas voltando à peculiaridade da questão do desdobramento com ela, é que ela, entre os 10, 13 anos até próximo aos 30 anos de idade, ela frequentemente desdobrava-se e se encontrava com um espírito que na obra dela é dado o nome de Roberto de Canelejas, que houvera sido seu esposo na encarnação anterior dela. Era um espírito que desde mais de uma existência tinha convivido afetivamente com ela, e ela, quando ia dormir,
ela se desdobrava, ele tinha ficado no plano espiritual e ela se encontrava com ele. Iam passear. E ela fala de que muitas vezes os passeios eram longe. Até que houve uma vez, isso já próximo a Ivone está com 30 anos de idade, que um desses desdobramentos ela demorou-se muito com ele. E quando ela ia com ele, para vocês terem uma ideia, às vezes ia para países na Europa durante o sono físico. E houve uma dessas vezes que ela demorou muito, e quando ela voltou para o corpo físico para acordar, ela não tinha energias físicas para despertar. E ela começou a ficar agoniada. Não sei se algum de vocês já teve esse tipo de experiência de desdobramento. É raro ter, eu já tive umas 2 vezes. Quando eu tive, eu não achei muito agradável não. Que é aquilo de você se ver fora do corpo e até se dizer, será que eu morri? E depois você querer acordar e não conseguir acordar. E aí você entrar em pânico e acorda, porque senão... Então Ivone, quando veio de uma dessas viagens, ela não conseguia acordar. E ela começou a ficar em pânico também. E aí foi quando apareceu um dos guias espirituais de Ivone, que Ivone tinha mais de um guia espiritual. Não por um privilégio imerecido, mas pelas conquistas e pelo trabalho espiritual que ela desenvolveu. Então, era guia espiritual de Ivone. Vejam só. Bezerra de Menezes. Um espírito chamado Charles, que tinha sido pai dela na encarnação anterior e em outras existências, que acompanhava a vida dela há mais de uma encarnação, e que nessa última encarnação que Ivone teve entre nós, ele também era guia espiritual dela. Eu sei que naquele momento em que ela estava sem conseguir ter força de acordar, Bezerra de Menezes se apresentou a ela. E através de passes magnéticos foi que ele recompôs as energias vitais dela. E ela acordou. Mas só que dessa vez, Bezerra de Menezes dá inclusive uma advertência forte, como se diz popularmente, um carão em Roberto, de que aquilo não poderia acontecer de novo, e de que tinham que parar com essa saída de desdobramento que ela tinha do corpo com ele, que de certa maneira colocava até em risco a vida dela, a encarnação, né? A vida não, a encarnação. Mas aí, pouco tempo depois disso, Ivone, numa reunião mediúnica, onde o Roberto se comunicou, avisou a ela que ele iria reencarnar. Ivone estava agora com 30 anos de idade. E aí Ivone diz, mas eu vou lhe conhecer? Ele diz, não, você não vai me conhecer. Não está programado você me conhecer. Mas você vai reencarnar no Brasil? Não posso lhe dizer, mas não vai ser no Brasil. E aí ela conta que depois daquilo, ele não apareceu mais em reuniões mediúnicas e nem ela teve mais reencontros de desdobramento com o Roberto. Que o Roberto, de fato, tinha reencarnado na Polônia. Naquela época, Ivone estava com 30 anos de idade e ele tinha reencarnado na Polônia. Mas eu contei esse fato só para fazer aqui uma conexão com a história da sintonia do desdobramento espiritual. Porque, dependendo da nossa linha de interesses, a sintonia não é só durante o dia, é sobretudo à noite. E a noite normalmente é uma consequência do dia. Eis o problema, né?
diriam alguns que têm pesadelos habituais. Como é que está a minha sintonia? Mas é dito a nós, pelo Espírito André Luiz, e me parece que está no livro Obreiros da Vida Eterna, de que depois que nós estamos lendo um livro e nos envolvendo na leitura por mais de 20 minutos, nós já estamos em sintonia com espíritos que têm afinidade com o conteúdo daquela leitura nossa. Claro que isso não se aplica só à leitura, a qualquer atividade onde a nossa atenção esteja voltada. Se a gente está pensando em prejudicar alguém, fazer mal a alguém, depois de algum tempo está assim de espíritozinho junto de nós, dando ideias, intuindo projetos de prejuízos a outrem. Então, isso deve ser suficiente incentivo para que a gente tenha por hábitos leituras elevadas, tenha certeza que, olha, depois que você está estudando, está lendo um livro espírita, sobretudo, que vincula ideias e pensamentos bons, depois de meia hora, você já está em sintonia com espíritos que gostam daquele tipo de leitura. Porque os que não gostam já devem se afastar, devido ao magnetismo que está sendo vinculado ali no pensamento nosso. Então, voltando aqui outra vez ao nosso livro Reencontro com a Vida, eu notei que aqui no Apolo há uma variedade bastante positiva de livros além de Nivaldo Pereira Franco. Esse aqui eu não encontrei ali, porque também é um livro que tem, aliás, não é só esse livro, tem vários livros da mediunidade de Nivaldo Franco que são pouco conhecidos. Esse aqui é um deles. Mas ali tem um livro também que é pouco conhecido e que eu recomendo muito a leitura, que é Imortalidade, Impermanência e Imortalidade, de Carlos Torres Pastorinho. Então vamos ver aqui só mais um tópicozinho aqui desse livro para comentários nossos. Olha só esse. O otimismo, a satisfação de viver, o sentimento de gratidão a Deus formam um quadro de harmonia interior que passa a externar irradiações geradoras de simpatia. Vou voltar a ler aqui para a gente fazer um comentário. O otimismo, a satisfação de viver, o sentimento de gratidão a Deus formam um quadro de harmonia interior que passa a externar as irradiações geradoras de simpatia. É claro que isso que aqui é colocado como muito positivo para as boas sintonias espirituais é propiciado a nós pela doutrina espírita de forma muito ampla, a partir do conhecimento da vida espiritual, do conhecimento de como funcionam as leis de Deus, do mecanismo da reencarnação, de estarmos conscientes de que, quer se perceba ou não, tudo está sob o controle de Deus. O governador do planeta Terra é Jesus. O objetivo maior da criação de Deus será alcançado. A perfeita felicidade de cada um de nós. Não interessa quando e o tempo que vai durar, mas isso está certo. Esse tipo de entendimento que o Espiritismo nos dá é que nos habilita a encarar a vida, por mais difícil que esteja, por maiores crises, de encarar com otimismo,
com expectativa do melhor, com pensamento e sentimento de gratidão a Deus. Porque isso nós aprendemos na doutrina espírita, não é só para os momentos de bonança que a gente passa, é para os momentos difíceis. Então o Espiritismo nos habilita na medida em que o conhecimento do funcionamento das leis de Deus se amplia em nós passamos a ser pessoas positivas, de bem com a vida, gratas. Eu me lembro, estava me lembrando há pouco de um livro também de Joana de Ângeles, de Volta, que fala sobre a gratidão, psicologia da gratidão. É um dos últimos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, onde vai ser tratado de forma muito bem elaborada por que é que nós devemos trabalhar um coração grato dentro de nós, mesmo que a nossa vida esteja com dificuldades e problemas comuns ao mundo de provas e expiação. E colocando aqui mais uma história para a nossa palestra não ficar tão monótona, eu me lembro, em relação a essa questão de sintonia, porque a sintonia não só se dá entre nós encarnados e os espíritos desencarnados, também se dá entre nós encarnados mesmos. E as vibrações do pensamento, as irradiações, são invisíveis e geram campo de sintonia a todo momento. Então, há um tempo atrás, houve uma história em torno dessa questão de sintonia que foi contada por Spencer Júnior, palestrante, que já veio em Caruaru algumas vezes, não sei se alguns de vocês aqui do Apolo conhecem. Assis, lá de trás, levantou a mão. Não sei se tem mais gente que conhece Spencer Júnior. Mas ele contou no Bezerra de Menezes, há uns 8 anos atrás, ele fez uma palestra lá, um caso que houve com ele em relação a uma tia que ele tinha e não sabia que essa tia estava em Recife. E que estabelece muito claramente essa questão de sintonia. Só vou contar o caso porque tem a ver com sintonia. Oportunamente eu já contei em alguma outra palestra esse caso. Porque Spencer contou que ele estava na biblioteca da Federação Espírita Pernambucana, folheando livros, quando um homem entrou lá e disse a ele o seguinte: tem uma pessoa que quer muito conversar com você. Spencer achou esquisito porque ele nunca tinha visto aquele homem. E como o Spencer Júnior nunca teve mediunidade ostensiva, ele sempre desconfiou muito dessas coisas de mediunidade. Porque esse homem se apresentou dizendo que era um trabalhador da reunião mediúnica da Federação Espírita Pernambucana. Spencer disse: mas quem é? Só é alguém lá do Hospital da Miroeira. Era um hospital que tem lá só de rancenianos. E Spencer naquela época estava com em torno de 20 anos de idade. E mês a mês ele frequentava esse hospital, uma espécie de sanatório para rancenianos lá, que ainda existe lá em Recife. E ele disse: mas quem é essa pessoa? Ele disse: olha, ela disse que é uma parente sua. E aí o médico foi mais específico. Ela disse que é uma parente sua e que queria muito conversar com você. Ele disse: mas eu disse: olha, eu visito lá o hospital, eu não sei dessa pessoa. E aí o médico disse: olha, converse em sua casa. Na época,
Spencer vivia só com a mãe dele, porque a mãe dele, desde que Spencer era pequeno, que se separou do pai. E quando Spencer chegou em casa, disse: pai, mamãe, sabe que eu tenho uma tia no hospital na Miroeira, quer falar comigo. Ele não especificou que era uma tia não, era uma parente. Quem é que tem lá? Eu não sei de ninguém. E aí a mãe dele disse: eu também não sei de ninguém não. Foram dormir, só que de noite a mãe dele teve intuição. Porque no outro dia de manhã ela disse a Spencer: eu acho que tem. E aí foi que Spencer disse: mas quem é? Ele disse: olha, é o seguinte, o seu pai me contou, quando você era pequeno, que ele tinha uma irmã que morava no Rio de Janeiro e que tinha contraído a hanseníase. Será que essa irmã sua veio morar aqui em Recife? A gente não soube. E aí ele disse: eu acho difícil, porque eu visitei, porque lá esse hospital tem umas casinhas. Em cada uma fica família de rancenianos, separado de outros. Mas eu vou lá, visito todas as casas, eu nunca vi essa tia. E aí ele disse que foi lá, no hospital, e procurou saber de registro, mas ele deu uma olhada nas casas e ele viu que tinha uma casa isolada das outras casas, aonde, por coincidência, ele não tinha ido naquela casa. Ele disse: mas será que naquela casa ele foi lá? E realmente tinha uma senhora lá, uma tia dele, que quando ele procurou ver os registros no hospital, o sobrenome dela é que deixou muito claro que era uma tia dele, porque era uma senhora que já estava com a idade avançada, já tinha perdido partes de membros com a doença, orelha, parte do nariz. E quando ele foi olhar os registros, o sobrenome dela, que o nome de Spencer Júnior é Spencer Halfman Júnior, e ela tinha esse sobrenome de Halfman, que é um sobrenome alemão ou estrangeiro. E quando ele viu o sobrenome, ele disse: e aí depois ele tinha pego o telefone do médico e disse: realmente, eu tinha uma tia lá e não sabia. Então veja, a vinculação de pensamento que também se dá entre encarnados. A comunicação mediúnica não só ocorre de desencarnados para encarnados. Há comunicação mediúnica entre encarnados, que podem se dar quando a gente vai dormir ou até mesmo em reuniões mediúnicas. E encerrando esse caso, ele contou que ele passou regularmente a visitar essa tia, levou muitos livros para essa tia ler, e essa tia gostava muito de uns livros de um poeta alemão chamado Goethe, se é essa a pronúncia correta. E desse Goethe tinha um poema que ela gostava muito. Algum tempo depois, Spencer disse que acordou assim no meio da noite, e a primeira imagem que veio foi da tia dele. E o pensamento que veio em seguida de que ela teria falecido. Quando ela ligou para o hospital, de fato ela tinha falecido. Tempos depois ele conta que numa palestra que ele foi dar no Centro Espírita, foi a única vez que ele disse que teve certa sensibilidade mediúnica, porque quando ele foi fazer a palestra, ele sentiu a presença dela. E depois que ele sentiu ali a presença dela, ele teve uma percepção assim rápida de ver, e no pensamento
que ela transmitiu para ele e que ele pegou o pensamento e era a convicção absoluta. Porque ela disse a ele, via mental, um trechozinho pequeno de um poema de Goethe que diz: o momento presente é um Deus maravilhoso, poderoso, aliás. O momento presente é um Deus poderoso. E quando ela disse esse pensamento que ele pegou, ele disse, era a tia dele que estava lá e que transmitia para ele uma sensação de estar muito bem, de ter realmente cumprido uma prova, uma expiação difícil, né? Que é a expiação da hanseníase. Tem até um livro de Divaldo Franco que trata só de hanseníase, e é um livro tipo romance, pouco conhecido dos espíritas, chamado Expiação, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Expiação, um livro, tem uma história que envolve muito e é em torno da hanseníase. É chegado o momento, aliás já passou um pouco, de concluirmos a nossa exposição. Renovamos votos de muita paz a todos que trabalham e frequentam aqui o Apolo. Que Jesus e que os Espíritos benfeitores estejam apoiando todo o trabalho realizado aqui. Muita paz para todos.